Linebackers. Vamos começar com a situação de linebackers aqui. A gente tem duas questões importantes, que o Jamie Collins está fora e o Kyle Van Noy está fora. Dois caras que jogavam mais para fora dos linebackers, no outside linebackers que eles chamam. Por dentro a gente tem Hightower, a gente tem o Bentley, que é um futuro para essa posição. Mas essa questão de outsiders ainda, de novo, agora virou um problema, né? Um problema que era antigo dos Patriots, tinha sido arrumado ano passado e agora é um problema de novo, né, Rodolfo? Temos aí uma situação interessante e, principalmente, vou puxar aqui para você, uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, que é marcação de rota. Um linebacker que consiga marcar a rota. Acho que esse faz tempo é um problema gigante nesse Patriots, né? Com certeza. E como você falou, a gente também sempre não, ao longo dos últimos anos, né, desde que saiu o Chandler Jones, a gente tinha problema com pass rush. E na última temporada, como você frisou, acho que com o blitz do Van Noy, do Collins, ajudou bastante a chegar no quarterback adversário. E com a saída deles, com certeza vai ser uma coisa que nós sentiremos nessa temporada. E, bom, a classe de linebackers não é tão boa, tão vasta nessa temporada, né? Tem o Simmons, que com certeza vai sair ali no top, então não chegará até nós. Mas uma opção interessante, pelo menos para ajudar na blitz, a chegar ao quarterback, é o Kenneth Murray, né, que é um prospecto de Oklahoma. É um cara também bastante versátil. Ele sabe trabalhar tanto de inside quanto de outside linebacker. Ele é um cara que ele também ajuda bem na blitz, sabe como chegar no quarterback adversário. Ele não é tão bom contra o passe, é uma coisa que ele precisa evoluir, não é uma coisa que nós precisamos, mas no momento ele não é tão bom nisso. Mas em contrapartida ele consegue dar bastante alternativas para o time que ele vai jogar. Pode jogar tanto em 3-4 quanto em 4-3, tem uma velocidade muito boa side to side, né, que é de lado a lado. Ele precisa melhorar os ângulos de tackle, mas é uma coisa normal de qualquer prospecto que vem do college, né? Já que é um jogo completamente distinto lá do universitário para a NFL. Então ele seria uma pick, se chegar ao 23, né? Porque ele é cotado para sair antes, seria uma pick bem interessante que poderia suprir algumas necessidades do nosso elenco. Como você falou, ele trabalha tanto como inside como outside. Eu queria muito ver ele como outside. Ele tem uma explosão boa, um atletismo muito bom que pode funcionar bem para esse outside. Eu vi assim, às vezes ele acaba sendo muito ansioso, toma algumas decisões um pouco antes do que precisa e acaba indo muito com sede ao pote, vamos dizer assim. Mas isso é coisa de experiência, isso é coisa de pegar jogo, rodagem, voo, horas de voo, que eu gosto de falar sempre. Mas é um jogador que pode ser interessante sim, e que, como você falou, primeira rodada. Para quem não está acostumado, a gente está trazendo sempre um jogador mais de começo de draft, ou mais de meio, por exemplo, para a gente ter duas opções. Essa questão de marcar no passe é importante, é uma das coisas que ele precisa melhorar, mas assim, eu sempre acho que quando o jogador tem um atleticismo muito bom, já é meio caminho andado, porque ele tem a velocidade, ele tem a agilidade para chegar nesse ponto. O duro é aquele jogador que não consegue se mexer, né? Que é um jogador muito mais travado, que da hora que você pede para ele ter que correr de lado, correr de costas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, é onde ele sofre. Não é o que o Kenneth Murray tem. Ele tem uma versatilidade boa que pode ser que desenvolva. Aí é muito mais da leitura de jogo dele, de decisões, como a gente falou, para ver como que vai dar. Mas pode ser um jogador interessante. Acho que é um jogador que vem para somar, se vier, lógico. E bom para rotação, que é outra coisa, né, Arthur? Que nos Patriots sempre acontece muito disso, que é a rotação, né? É difícil o jogador que vem para ser só titular. O Bill Belichick gosta muito de rodar a galera, principalmente na defesa. A gente viu ano passado muito disso, né? Dependendo do down, dependendo da situação, o pessoal vai rodando e ninguém cansa e todo mundo participa, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que Donta Hightower já passou da casa dos 30 anos e será free agent ao fim da temporada 2020. Então, assim, é uma necessidade absurda na posição de linebacker, tanto para o futuro quanto para o estado atual do corpo dos Patriots, e a gente precisa endereçar essa posição. E outro nome aqui que eu trago, esse sim já é mais para o terceiro dia, ou até ali mesmo na terceira rodada, onde a gente tem 3 picks, que é o de Logan Wilson, da Universidade do Wyoming. Wilson é considerado por muitos o melhor tacleador da classe de 2020 do draft. É realmente a habilidade dele que mais se destaca, sua principal característica.
mas é um jogador também que foi capitão por 3 anos na universidade. A gente sabe que isso costuma chamar a atenção da comissão técnica dos Patriots. Ele também ali, não é a função primária, mas ele pode ajudar na questão, voltando ali para marcar no zone coverage. Ele não é muito habituado a jogar nem no deep, nem no main coverage, mas assim, funções básicas da proteção, da cobertura ao passe, ele entende. E aí vai precisar ser adaptado da NFL como qualquer outro prospecto. Mas para mim seria um nome muito interessante ali para a 4ª rodada, 3ª rodada, que se vier, com certeza vai somar. É, um jogador que pode vir barato pelo que ele pode trazer. Também mais um para rotação, que tem coisa para evoluir, como a maioria dos jogadores que chegam no draft. Como você disse, no homem a homem ele ainda sofre um pouco, mas em zona, que normalmente é como os Patriots jogam com a defesa, os linebackers normalmente estão em zona. Esse trabalho de homem a homem acaba sobrando mais para o strong safety, muitas vezes, muito porque a gente não tem um linebacker para fazer isso. Então, de repente, se vier um linebacker para fazer isso, ele poderia assumir. Mas na situação que os Patriots jogam em defesa hoje, ele se encaixaria mais nessa zona mesmo. Eu só não vejo muito ele jogando como outside linebacker. Eu vejo ele mais como um inside ali. Daí deixaria esse trabalho, de repente, mais para o defensive end. Não sei muito se ele teria muita capacidade para ir para blitz, essas coisas. Mas um bom tacleador que ajudaria no jogo corrido e um cara que ajudaria na zona para proteção do passe, já é meio caminho andado, até um pouco mais de meio, 75% de caminho andado para essa defesa dos Patriots na situação que a gente está hoje, né? E Felipe, acho que também é interessante que a gente comentou das saídas de Collins, de Van Noy, mas o Lando Roberts também acabou deixando os Patriots, assinou com o Miami Dolphins, e é outro jogador que, apesar de não ter destaque, não ter tanto destaque na função, ele era um bom nome para rotação. Ano passado, inclusive, foi capitão do elenco, tinha uma versatilidade monstra, jogava no special teams e também como fullback. E o Wilson, para mim, já seria um upgrade ao Orlando Roberts. Muito assim, o Roberts, no seu início de carreira, foi draftado em 2016, ele foi muito inconstante, ele era muitas vezes alvo de crítica da torcida, ele só foi melhorar mesmo lá para 2018, 2019. Então o Wilson já chegando, até pela sua experiência como capitão, como o Roberts foi, para mim já seria um upgrade ao nosso ex-camisa 52. Então, só fazendo adendo, o Wilson também tem muita capacidade para cobrir passe, né? Embora ele não tenha jogado tanto com drop mais profundo, né? Tenha dropado mais para zonas mais curtas, ele jogou o primeiro ano dele como safety no college, então ele é um cara que pode ajudar bastante nessa coisa que o Felipe falou, que é cobrir passes. Como o Arthur falou, na questão do Roberts. O Roberts sempre foi um bom tacleador. Quando a gente falava, quando ele acertava o gap, não tinha erro. Ele ia lá e derrubava e acabava com a jogada. Isso o Roberts sempre foi muito bom. O problema é que ele errava muito gap. Ele lia a jogada de um jeito muito errado, ia com tudo pra cima e acabava deixando espaço porque ele errava o gap e sobrava espaço nele. Teremos, se vier o Logan Wilson, teremos um bom tacleador também e teremos um cara para ajudar, meio que 2 em 1. Essa versatilidade, que é o que a gente falou até no outro programa, que eu acho que sempre foi, mas esse ano é a chave para os Patriots, trazerem jogadores que consigam fazer mais de uma função, mais de uma situação. E o Logan Wilson pode ser um jogador interessante para o momento que ele vai sair no draft, provavelmente, e pelo que ele pode trazer para essa rotação de linebackers dos Patriots.